Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu peço a Deus em nome de Jesus que Ele venha abençoar essa live, que seja Ele no controle de tudo, que seja Ele falando no coração de cada um que está assistindo essa live ao vivo e que vai assistir depois no YouTube, né? E eu peço a vocês que compartilhem essa live para que a palavra de Deus possa chegar em mais corações, né? O tema de hoje é Você é amado. Nós iremos falar sobre o amor de Jesus conosco, né? Que Ele nos ama muito. E nós iremos começar com um versículo que eu acredito que a maioria já deve ter ouvido, né? Já deve saber desse versículo. Bom dia. E esse versículo está escrito lá em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só por esse versículo já vemos o quanto Deus nos ama. Ele foi capaz de enviar seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. E não foi uma morte, né, simples. Quando você lê sobre a crucificação de Jesus, você vê o quanto que ele sofreu por você e por mim. Ele foi cuspido, ele apanhou, ele foi humilhado e mesmo assim não reclamou. Ele morreu por nós. Então a live de hoje nós iremos dividir ela em 3 partes, né? A primeira parte será Você é amado, a segunda será O nosso pecado não contamina Deus e a terceira será Aceite e permaneça no amor de Jesus. Nós iremos dividir a live nessas 3 etapas. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, ele é real. Se sinta amado, se sinta abraçado por este amor. Porque Deus, ele te ama muito. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ou seja qual for o seu erro, seja qual for o seu pecado, seja de qual lugar que você nasceu, seja de qual país, seja de qual cidade, não importa. Deus, ele está te chamando para vir até ele. Deus, ele quer que nós nos aproximamos dele. A Bíblia fala quando nós nos aproximamos de Deus, Deus, ele se aproxima de nós. Então não tenha medo de vir até Deus. Venha até ele. O nosso pecado não contamina Deus, mas a santidade de Deus, a pureza dele nos purifica, né? Jesus, ele diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Olha quando Jesus fala: Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos. Então, seja qual for o seu erro, seja qual for o seu pecado, seja quem você for, Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para que você venha até ele. Olha o que diz em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Não deixa a culpa te impedir de chegar até Deus. Deus, ele tem o poder de nos santificar. A Bíblia fala que sem Jesus nada podemos fazer. É por isso que muitas das vezes tentamos melhorar, muitas das vezes queremos nos santificar, melhorar, mas muitas das vezes não conseguimos. Muitas das vezes não conseguimos porque tentamos fazer isso sozinhos. E Deus está falando conosco: não tenta fazer sozinho. Deixa que eu te ajudo. Deus está falando conosco: venha até Ele, que eu vou te ajudar. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Só podemos melhorar, nos tornar pessoas melhores com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deus. Olha, tem uma parte da Bíblia que fala sobre uma certa vez, Jesus, ele quis lavar os pés dos discípulos, né? Ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro, Simão Pedro, ele a princípio se recusou, né? Ele falou, eu acredito que ele se recusou a princípio pelo fato de Jesus ser filho de Deus, né? Então Jesus, filho de Deus, lavar os pés deles,
dele. Então, a princípio, ele se recusou. Mas Jesus fala com ele que se ele não deixasse ele lavar os pés dele, ele não teria parte com Jesus. Então, Simão Pedro vai lá e deixa Jesus lavar os pés dele. O que eu quero dizer com isso? Que pés tem a ver com caminhada. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ou seja, precisamos deixar Jesus nos lavar. Precisamos buscar nos santificar todos os dias. Precisamos deixar Jesus nos purificar, lavar nossa mente, renovar nossa mente todos os dias. Aceite e permaneça no amor de Jesus. Jesus, ele nos ama, né? Como já foi falado em João 3,16. Como já foi falado em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus, ele nos ama, Jesus nos ama, ele morreu por nós. Jesus morreu por nós. Mas precisamos aceitar o amor dele. Precisamos aceitar o amor dele. O amor de Deus, o amor de Deus me alcançou e o amor de Deus quer te alcançar. Mas nós precisamos dar abertura. Nós precisamos deixar que Jesus entre em nossa vida e transforme a nossa vida. Amar Deus é uma escolha. Muitas das vezes confundimos, achamos que o amor é um sentimento. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Todos os dias precisamos escolher amar a Deus. Todos os dias precisamos escolher nos santificar. É por isso que muitas das vezes você pensa assim, não, mas eu não estou sentindo de ir agora até Deus. Mas eu não estou sentindo... Não. A nossa vida com Deus não é baseada em sentimento, é baseada pela fé, é baseada em fé. A Bíblia fala que nós não vivemos pela vista, mas por fé. Ou seja, o amor não é um sentimento. Todos os dias você precisa ali estar escolhendo amar a Deus. Para quem aí já tem um tempo que está na presença de Deus, sabe que não é todo dia que sentimos de orar, não é todo dia que sentimos de ler a Bíblia, não é todo dia que sentimos de jejuar. Mas é por isso que nós não vivemos com sentimento. Porque mesmo quando eu não sinto de orar, eu oro. Mesmo quando eu não sinto de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia. Mesmo que eu não sinto de jejuar, eu jejuo. Porque eu vivo pela fé e não pela vista. E Jesus, ele é tão educado que em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele está batendo na porta do seu coração nesse exato momento. Quando você ouve uma palavra de Deus, quando você ouve que Jesus te ama, Jesus está batendo na porta do seu coração. E ele está esperando que você abra, porque somente você tem a chave. Somente nós temos a chave. A porta do nosso coração só tem uma abertura, só tem uma fechadura, né, que fala. Só tem uma fechadura e é por dentro. Ou seja, somente você pode abrir a porta do seu coração para Deus entrar, para Jesus entrar. Então Jesus está falando hoje, Jesus está falando conosco hoje, para nós deixarmos ele entrar no nosso coração, para que ele venha transformar a nossa vida, para que ele venha nos abençoar, para que ele venha fazer milagres em nossa vida. Oh, glória a Deus. E Deus, ele tem bons planos para você e para mim. Olha o que diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Oh, aleluia. Deus, ele tem bons planos para cada um de nós. Ninguém é obra do acaso. Se Deus permitiu que você nascesse, é porque ele tem um plano na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Mas você precisa deixar que ele age na sua vida. Você precisa deixar que ele transforme a sua vida. E para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos aceitar o amor de Jesus. Porque todos nós somos criaturas de Deus, ou seja, todos nós fomos criados por Deus, né? Deus criou os céus, a terra, Deus criou o ser humano, mas para se tornar filho de Deus, precisamos reconhecer, precisamos acreditar,
Precisamos receber o Filho de Deus, ou seja, Jesus. Olha o que diz em João capítulo 1, versículo 12 ao 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse versículo já mostra que para nos tornarmos filho de Deus, precisamos aceitar Jesus, precisamos receber Jesus, precisamos crer em Jesus. Então, queira se tornar filho de Deus, queira esse amor. O amor de Deus é confiável. Deus, ele não nos decepciona. As pessoas, elas muitas das vezes nos decepcionam. Às vezes você não está querendo se achegar a Deus, não está querendo se aproximar de Deus porque foi ferido. Às vezes pela religião, às vezes por pessoas queridas que você achava que estava ali com você, mas no momento que você mais precisou, te deixaram na mão. Talvez você esteja tão ferido ou ferida que você tem medo de se aproximar de Deus. Mas Deus, ele tem poder de curar todas as feridas. Deus, ele não nos decepciona. Não deixa de se aproximar de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz assim: oh, aleluia. Não vou ler esse versículo não, mas é por isso que Jesus, né, Deus, ele levanta pregadores, missionários, tudo para que a palavra dele venha ser pregada e você possa conhecer o amor dele. Então, para finalizar a live de hoje, Jesus está te chamando para você vir até ele, que ele vai te transformar. Jesus está chamando você, porque ele quer fazer o melhor na sua vida. Ele quer transformar a sua vida. Então não tenha medo de se aproximar de Deus. Fique com Deus e nos vemos na próxima live. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que venha abençoar o seu dia, que venha abençoar a sua família e que seu dia de hoje venha ser melhor ainda do que o de ontem. Que a sua semana venha ser excelente para a glória e honra de Deus. Fique com Deus.